Quero te convidar a abrir sua Bíblia novamente em Mateus 21, para lermos os versículos 14 até o 17. Mateus 21, 14 a 17, quando nós vamos ler um outro texto para meditarmos nessa noite. Diz assim, Mateus 21, 14 a 17. Jesus efetua curas no templo. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Deus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe, ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus, sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Quando pensamos no domingo de Ramos, que é hoje, o texto mais comum, obviamente, o mais pregado, o mais lembrado é o texto de Jesus entrando, obviamente, se é domingo de Ramos, é Jesus entrando triunfalmente em Jerusalém. E geralmente é o texto dos sermões e pregações e homilias no domingo anterior à Páscoa. Mas esse domingo de Jesus, anterior à sua morte, não foi apenas da entrada triunfal. Também foi o domingo em que ele expulsou os cambistas, como nós lemos. Mas também foi o domingo em que ele efetuou dentro do templo, porque ele entra em Jerusalém, no templo, na porta, expulsa os cambistas e entra no templo, e lá no templo haviam cegos e coxos, e Jesus os cura. Irmãos, há um detalhe nessa entrada triunfal de Jesus, muitas vezes, que passa desapercebido nos domingos de Ramos, como hoje. Depois de entrar em Jerusalém, purificar o templo, curar os enfermos, algo inesperado ocorre. Claro, nós vamos ler uma profecia hoje à noite, mas era algo inesperado. Crianças, meninos, porque a palavra no versículo 15 para meninos é crianças, começam a clamar no templo, dizendo o quê? Hosana ao filho de Davi. Salve rei, ou salve-nos rei, salve-nos filho de Davi. Os líderes religiosos veem aquilo e ficam alegres. Não, eles ficam indignados. Mas Jesus responde com palavras mais surpreendentes do que os meninos gritando Hosana ao filho de Davi. Jesus responde dizendo que aquilo que eles estavam ouvindo e vendo, os meninos gritando Hosana ao filho de Davi, é o cumprimento de uma profecia no Salmo 8 que diz, da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor. Jesus olha aquela cena, aquelas crianças louvando, declarando que ele é o filho de Davi, e Jesus disse, isso é o cumprimento do Salmo 8. Ou seja, Jesus não apenas aceitou aquele louvor das crianças, desses meninos, ele declara que aquele louvor era uma profecia se cumprindo. Ele declara que aquela adoração, que aquela exclamação, que aquele ato de palavra de Deus é realmente um cumprimento das Escrituras. E naquele momento, uma verdade profunda estava sendo revelada para eles e para nós. Qual verdade profunda? Que os pequeninos reconheceram quem era Jesus. Mas os grandes, os religiosos, rejeitaram quem era Jesus. E isso nos leva, obviamente, para o Salmo 8. Abra sua Bíblia no Salmo 8.
O Salmo 8 diz assim para nós, eu vou ler o Salmo 8. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares, Salmo de Davi. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Pois expuseste nos céus a tua majestade, da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco, menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas, os caminhos dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Jesus, quando olha aqueles meninos no templo gritando, Hosana ao filho de Davi, Jesus reconhece que é o cumprimento do versículo de número 2, aqui do Salmo 8, da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários. E o versículo vai dizer, quando essas crianças louvam a Deus, o inimigo de Deus precisa ficar calado. Vamos meditar um pouquinho no Salmo 8. O Salmo 8, ele começa declarando a glória de Deus como sendo algo inegável. Versículo 1, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Expuseste nos céus a tua majestade. Olha o versículo 3, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste. Davi começa olhando para cima, ele contempla os céus, ele contempla a lua, ele contempla as estrelas, ele contempla a vastidão da terra, e ele declara a grandeza de Deus. Ele não vê apenas beleza numa estrela que brilha, numa noite de lua cheia que encanta os namorados, não. Ele não encontra apenas beleza e poesia na criação, ele vê a glória de Deus. E é triste, irmãos, quando povos olham para a criação e amam a mãe natureza, quando deveria adorar o Criador de todas as coisas. O universo não é neutro. O universo declara a grandeza de Deus. Mas Davi vai além. Ele não vê apenas Deus no que é grandioso nas estrelas, no céu, na lua, no sol. Não. Ele também vê Deus e o seu poder naquilo que é simples, naquilo que é, numa primeira vista, pequeno, mas é tão grandioso, porque é obra de Deus. Ele vê a glória de Deus numa mãe amamentando o seu filho. Imagina a cena, uma mãe alimentando o seu filho no colo. Versículo de número 2. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários. O inimigo e o vingador ficam calados, emudecidos. Quem criou essa cena de uma mãe alimentando o filho no peito? Quem criou, irmãos? Deus. Quem fez o corpo de uma mulher capaz de sustentar outra vida, transformando seus nutrientes em leite? Deus. Quem estabeleceu essa dependência perfeita do filho com a mãe? Deus. E Davi enxerga que o mesmo Deus que governa as estrelas,
que governa a lua, que governa o sol, que governa as correntes marítimas. É o Deus que faz uma mãe alimentar o seu filho no próprio peito. É o Deus que governa as estrelas e que governa um bebê no colo de sua mãe. A glória de Deus está no céu, mas a glória de Deus também está naquilo que parece ser mais comum e que passa batido por nós. E deveríamos ter um olhar como alguém que entende que Deus criou todas as coisas. Em primeiro lugar, então, a gente vê nesse versículo 1, versículo 3, a glória inegável de Deus. Mas também podemos ver, como acabamos de olhar aqui no versículo 2, que Deus é louvado pelos pequenos. Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste força. Deus escolheu um meio surpreendente para manifestar a sua glória. Não é de um meteoro cruzando os céus, não é da lua de sangue, mas Deus surpreende nos manifestando a glória dele no louvor que sai da boca de crianças. E isso não é apenas sobre idade, tem a ver com postura, tem a ver com dependência, tem a ver com simplicidade, tem a ver com humildade, tem a ver com aqueles que confiam no Senhor como uma criança. Jesus disse que quem não se tornar como uma criança não pode o quê? Ver o reino dos céus, entrar no reino dos céus. E o que significa entrar no reino dos céus como uma criança, irmão? Uma criança dependente, ela não paga você de volta. Você não vai no aniversário de uma criança de 2, 3 anos e leva um presente para ele, se for menino, leva um Hot Wheels bacana, e ele vira para você e fala assim, fica tranquilo, no seu aniversário eu vou te dar um Hot Wheels também. É isso que a criança fala? Ela nem tem condição de te devolver o presente. O que ela faz? Ela pega o brinquedo e vai o quê? Brincar, aproveitar. Receber o reino do céu como uma criança é receber um presente que eu não posso pagar de volta. Eu apenas recebo a salvação, recebo o reino de Deus e aproveito e desfruto, não tem como pagar de volta. Por isso que cabe receber o reino dos céus como uma criança no sentido de dependência, no sentido de humildade. Não tem nada a ver com ser inocente como uma criança. A Bíblia diz que criança não é inocente. Mas receber como um completo dependente. Se Deus não me der, eu fico sem, porque não tem como eu comprar, não tem como eu conquistar, não tem como eu buscar. O louvor dos pequeninos tem muito mais do que apenas idade envolvida, tem a ver, vou repetir, com postura, com dependência, com simplicidade, com humildade, tem a ver com aqueles, você e eu, que confiamos completamente no Senhor Jesus. É exatamente o que acontece lá em Mateus 21, não é? As crianças viram e louvaram. Viram o rei e louvaram. Os líderes viram, os grandes viram, os soberbos viram e rejeitaram. Os que sabiam tudo, entre aspas, não reconheceram. Os que nada tinham, reconheceram. Deus é louvado pelos pequenos, assim como é louvado pelas grandes coisas desse universo. Mas uma terceira lição para o seu e para o meu coração tem a ver com o fato de que Deus silencia os seus inimigos. Ainda no Salmo 8, versículo 2, diz assim, da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Deus silencia os seus inimigos. Aqui está algo impressionante. Deus vence seus inimigos. Deus derrota seus inimigos. Deus humilha seus inimigos. Deus cala os seus inimigos, mas não é com exércitos.
não é com espetáculo, não é com uma chuva de míssil caindo na cabeça deles, mas com algo que parece fraco. Deus cala os seus inimigos com o louvor de pequeninos, com o louvor de crianças, ou com o louvor de todo aquele que depende de Jesus como uma criança. No templo, naquele dia que Jesus entra ali em Jerusalém, os sacerdotes estavam indignados, os escribas estavam irritados. O que é isso? Esses meninos gritando, esses meninos cantando, que coisa feia. Como é que eles falaram lá? O versículo de número 16, versículo 15, né? Indignaram-se e perguntaram-lhe. Perguntaram para Jesus. O senhor está ouvindo o que estão dizendo? Aí Jesus cita o Salmo 8. Sem perceber, esses escribas e sacerdotes, gigantes, poderosos, entre os seus pares, estavam sendo expostos. O louvor que eles rejeitavam era exatamente aquilo que os condenava, por não repetirem a sabedoria daquelas crianças. As crianças viram os coxos andando, as crianças viram, como está aqui no versículo de número 14, os cegos vendo, os coxos andando, as crianças viram e adoraram. Os escribas e fariseus viram e se indignaram. O louvor que rejeitaram os condenava. E mais, esse silenciamento não termina ali. Ele aponta para a cruz, pois na cruz o mundo achou que venceu o Senhor Jesus, não achou? Na cruz, os fariseus, os escribas pensaram assim: agora esse movimento acaba, agora nós o vencemos. Mas é na cruz que eles foram derrotados. Quando eles ficaram indignados com aquelas crianças louvando o Senhor Jesus, e eles ficaram contra, eles estavam sendo derrotados por uma verdade tão evidente, simples na frente deles. Na cruz, parecia a derrota de Jesus, não. Era a vitória de Jesus. O diabo até sabia. Tudo que o diabo fez, irmãos, ele fez para Jesus não ir para a cruz. É uma lição bem importante. O diabo nunca levou Jesus para a cruz. Tudo que o diabo sempre tentou fazer até o fim foi Jesus não ir para a cruz. Tem uma música antiga, cantada por um grupo bem famoso no Brasil, que fala que quando Jesus morreu na cruz, o inferno fez festa, o diabo fez festa. Isso nunca aconteceu. Até os demônios sabiam que a cruz de Cristo era a derrota deles, mas os fariseus não sabiam. Os escribas não sabiam. O mundo achou que venceu Jesus na cruz. É o contrário. Estavam sendo derrotados ali. Deus vence o mal por meio daquilo que parece fraco. Mas Deus vence o mal. Deus faz calar o inimigo. Deus faz calar o vingador. Hosana ao que vem, em nome do Senhor. Uma última lição que a gente pode olhar aqui no Salmo 8, a partir do versículo 4, é: quem é o homem? Quem é Cristo? Versículo 4 a 8, eu vou ler novamente. Davi, ele contempla a criança sendo amamentada, ele contempla as estrelas, o sol, a lua, e os grandes, os pequenos, e aí ele fala no versículo 14, que é o homem que dele te lembres. Quem é o filho do homem que o visites? Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus. Porém, o quê? E de glória e de honra
o coroaste. Davi se espanta diante da grandeza de Deus. Davi olha para o homem, e o homem é o que, irmãos? Pequeno. Mas ainda assim, Deus se importa com o homem. Deus honra ao homem. Deus dá domínio para o homem. Mas isso lá no Jardim do Éden, isso com Adão já caiu. No Jardim do Éden, Deus se importou com o homem? Sim. Honrou Adão? Sim. Deu domínio para Adão? Sim. E o que ele fez com isso? Jogou fora. Mas agora, algo maior está acontecendo. Quando ele fala que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visite, e ele fala, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra coroaste. Davi não está olhando para trás, Davi não está olhando para Adão, Davi está olhando para frente, para o segundo Adão, para Jesus. Quem é que por um pouco, tudo indica que por um pouco aqui, do versículo de número 5, significa por um pouco de tempo, teve um homem que foi feito menor do que Deus. Quem é que foi feito por um tempo menor do que Deus, irmão? Quem é que nasceu de uma virgem em Belém? Quem é que viveu e cresceu com pecadores? Quem é que foi amaldiçoado na cruz, a ponto de dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Quem é que por um pouco de tempo foi feito menor do que Deus? É o Senhor Jesus. Que no seu estado de humilhação, assumiu a sua culpa, assumiu a minha culpa. Como nós vimos domingo passado, ele se fez, não pecador, mas ele se fez pecado por nós. E esse versículo, então, fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, encontra seu cumprimento pleno, completo, em Cristo Jesus. Ele se fez menor. Ele se humilhou e ele assumiu qual condição? A nossa condição. Mas depois, por sua obediência, versículo 5, ele foi o quê? De glória e de honra, ele foi coroado. Ou seja, o Salmo 8 não fala apenas de um homem qualquer. Não fala de alguém qualquer sendo louvado por pequeninos. Não fala de alguém qualquer recebendo glória e honra, mas fala do homem perfeito, fala do Senhor Jesus Cristo. Diante disso, quero caminhar para o encerramento, fazendo algumas perguntas, que não é apenas teológica, é uma pergunta pessoal. Olhando para Mateus 21, para o Salmo 8, minha pergunta é, com quem nós nos parecemos? Com quem que você se parece? Com as crianças? Dependente? Simples? Pronto a reconhecer a Cristo e louvar a Cristo? Num louvor perfeito, num louvor completo, num louvor tão forte que o inimigo de Deus cala a boca? Ou será que nós somos e nos parecemos como aqueles líderes religiosos, bem informados, temos a Bíblia toda na cabeça, doutrinas e autores e teólogos e nomes e sobrenomes e épocas e histórias, mas resistentes à voz do Espírito Santo, resistentes a adorar a Deus em espírito e em verdade. Com quem que você se parece? Naquele dia, no templo, Mateus 21, crianças estavam cantando e líderes estavam indignados.
mas apenas um grupo entendeu o que estava acontecendo. O Senhor estava ali, sendo adorado por um grupo de crianças. E o Senhor que estava ali está aqui. Ainda hoje é assim. Alguns olham para Cristo e veem apenas um homem, um líder, um economista, um psicólogo, um filósofo. Outros olham e reconhecem que Ele é o Rei da Glória. E reconhecem que quando nós olhamos a grandeza do firmamento do céu e uma criança no colo da sua mãe, contemplamos a magnitude do nosso Deus, a grandeza do nosso Deus. No texto, as crianças enxergaram o que os líderes não conseguiram ver. Enquanto os religiosos discutiam, os pequenos adoravam. Não tem um pouco a ver com o nosso tempo? Muito do que vemos hoje a gente fala raramente a gente fica visitando igreja aqui, visitando ali e tal. A gente vê todas essas coisas pela internet, né? Você já percebeu que é muito isso que a gente vê no YouTube, nos Instagrams, nos TikTok da vida? E outras coisas, Kawaii, eu nem sei tudo. As brigas, os debates. Olha o que esse pastor falou do outro. Olha esse argumento que calou a boca de não sei quem. Todo mundo querendo ser grande. Todo mundo querendo dominar, pressionar, às vezes até pisar. Não, somos irmãos, mas na doutrina aqui eu tenho que ser firme. Me arrebenta com o outro. Deus não está procurando adorador que fecha o argumento com o outro no YouTube e faz um corte para parecer que é um apologeta poderoso. Não, Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que o adorem como essas crianças, que viram aqueles coxos sendo curados, os cegos sendo curados. Jesus entrou no jumentinho, olharam para Jesus e falaram assim: Hosana o que vem em nome do Senhor. Esse aí é o filho de Davi. Deus não está procurando gente que conversa forte com o próximo. Deus está procurando gente que converse em adoração com Ele, antes de qualquer outra coisa. Jesus deixa claro, o louvor verdadeiro não nasce no orgulho, o louvor verdadeiro nasce na humildade. Não vem dos que se julgam capazes, mas o louvor verdadeiro vem dos que reconhecem que são dependentes de Deus. Deus se agrada desse louvor. Simples, sincero, verdadeiro. E assim, o reino revela sua lógica. Aqueles que parecem não entender são os que realmente enxergam, e os que pensam que veem permanecem cegos. Dá uma olhadinha aí de volta no Salmo 8, versículo 6. Já que esse que foi feito menor do que Deus por um tempo é Jesus, já que ele tem glória e honra, quem mais ele tem? Versículo 6. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, e sobre os seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Esse que foi feito por um tempo menor do que Deus, e que foi humilhado, e que morreu, ressuscitou, e recebeu o nome que está acima de todo nome. Ele agora é Senhor de todas as coisas. Todas as coisas estão debaixo dos pés de Jesus. Lembra de 1 Coríntios 15? Todas as coisas Deus Pai colocou debaixo de quem? Dos pés de Jesus.
A única coisa, a única pessoa que não está debaixo dos pés de Jesus é aquele que tudo lhe subordinou, ou seja, Deus Pai. Tirando Deus Pai, toda a criação está debaixo dos pés de Jesus. Aquele domínio que Adão tinha, mesmo antes de pecado, era uma figura pálida, quase coberta, toldada do domínio de Jesus sobre todas as coisas. Quando você vê Jesus passar, devemos adorá-lo como um menino, como aquelas crianças, e não com orgulho, não com soberba. Que nesse dia entendamos quem é Jesus e o louvemos de todo o nosso coração. Amém, irmãos? O rei, as crianças e a glória.